Oi, pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina. Sejam bem-vindas, mamães, futuras mamães, tentantes. Tem gente que ainda nem é mãe, mas já gosta de acompanhar esse universo por aqui, então sejam bem-vindas. Lembrando que os episódios saem toda segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube Fabi Santina e no Spotify, e tem o canal de cortes aqui no YouTube também, onde vocês veem alguns trechinhos das entrevistas, e tem Instagram e TikTok com vários cortes, informações por lá também, que é Vida de Mãe Podcast. É só seguir tudo lá que vocês vão curtir as publicações que estão rolando. Fora isso, no meu perfil do Instagram, Fabi Santina, tem uma comunidade para as mamães, comunidade Vida de Mãe. Nessa comunidade a gente troca experiências, a gente faz desabafos, a gente tira dúvidas, e não sou só eu, tá? As próprias mães da comunidade vão ali conversando, se ajudando. Tem live toda semana, conteúdos exclusivos. Como que faz para participar dessa comunidade? É só entrar lá no meu Instagram, Fabi Santina, tem um botãozinho assinar, e é só clicar nesse botão que vocês conseguem ver as informações para participar da comunidade Vida de Mãe. Bom, aqui nesse podcast Vida de Mãe, a gente troca experiências, fala sobre maternidade real, conversa com outras mamães, com especialistas, é sempre uma troca muito legal. E para participar do episódio de hoje, eu tô aqui com a Carol Fiorentino. Ai, Fá, tô tão feliz de estar aqui, de verdade, assim. Tô muito feliz porque eu acho que é um canal necessário, né? Nós mães precisamos de algum lugar para desabafar. E é isso, sem ser julgada, né? Onde a gente realmente consegue expor o que passa na nossa vida de uma forma livre. Sim, seja bem-vinda. Obrigada. E, gente, vou apresentar a Carol para vocês. Ela cresceu na cozinha, né? Fez faculdade de gastronomia, já atuou mais de 10 anos em confeitarias do Brasil. Foi apresentadora do reality show de gastronomia, o Bake Off Brasil, no SBT, por 3 temporadas. Tem canal do YouTube com dicas, com receitas fáceis. Mas, com o nascimento da sua filha Angelina, passou a publicar o Diário de uma Mãe. Quero saber mais. Contando a sua experiência dessa nova fase. E hoje, apresentadora do Tudo na Panela, do canal Discover Home and Health. Eu adoro assistir Discover Home and Health. Também. Né? É Terças à Mesa, não é Terças à Mesa? Não é demais, eu acho que gente. Eu amo. Eu assisti, assim, adolescência inteira. Eu adorava aquela parte dos casamentos. Agora amo a parte de reforma. A gente vai crescendo, vai gostando de outras coisas. Vai mudando o tema. Além disso, tem 2 livros publicados e recentemente criou o Método Cozinha Inteligente, feito para quem tem uma vida corrida, mas não abre mão de cozinhar e comer em família. Exatamente. Ó, foi um belo resumão. Gostou? Tive ajuda. Mas conta pra gente, como que foi essa sua participação no Bake Off Brasil? Porque eu acho que é uma coisa que muita gente conhece, assim, pelo menos de nome. Sim, foi muito legal. Eu entrei como jurada, eu fiquei 2 anos como jurada e 1 ano como apresentadora. Eu nunca imaginei trabalhar com televisão, nem com mídia, nem com nada. Eu sempre fui muito de produção, Fabi, muito, assim, mão na massa. Eu sempre gostei de receber, de servir, sempre gostei, desde sempre. Então eu trabalhava em produção, passei 10 anos em confeitaria, trabalhando em produção, gerenciando produção. Mexendo na comida ali mesmo. Exatamente. Sem colocar minha carinha pra falar com ninguém. E aí, eu saí da confeitaria e depois de um tempinho veio o convite pra fazer o teste do Bake Off. Na época, eu sempre fui muito tímida, né? Assim, não é tímida introvertida, não é isso. Mas é uma timidez de, né? Não sou uma pessoa na rua que, oi, lembra de mim. Não sou assim, né? Então, tá bom. E aí, eu fiquei insegura, que eu falei, será que eu vou fazer esse teste e tal? E eu tava num período da vida, sabe aquelas coisas de dedinho de Deus? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer esse teste. Se eu passar no teste, é porque não é pra eu fazer uma tal viagem que tava marcada e tal. Fiz o teste, passei. E comecei a trabalhar na televisão. E foi muito legal, porque eu lembro que o Fernando Pelégio, que é o diretor artístico do SBT, ele me falou, a primeira vez que eu falei, mas Pelégio, você acha que eu vou dar conta, tal? Ele falou, Carol, a hora que a mosquinha é o botãozinho verde que ele falava, botãozinho vermelho, sei lá a hora que a mosquinha da câmera te picar, você nunca mais vai querer sair dela. E eu falei, gente, é verdade. E Sério? aí é uma coisa, porque é gostoso, não é? Você olhar pra você conversar com a câmera, sei lá, é uma coisa diferente.
Enfim, aí saí do Bake Off, que foi super legal. Era um trabalho excepcional. E o que a gente fazia? Tinha as provas técnicas e tal, né? Foi quando eu lancei meu canalzinho no YouTube. Que era exatamente para mostrar de uma forma acessível aquilo que a gente fazia no programa, de uma forma tão técnica, né? Então era tornar viável para as pessoas em casa fazerem aquelas receitas. E era super legal trazer os participantes, enfim, era muito divertido, assim. Depois eu tinha um cafezinho com a Carol, que eram os participantes falando um pouquinho da vida deles. Era muito legal, me abriram muitas portas. E aí é isso, Bake Off foi meio que essa história. Que é uma porta de entrada pra mim nesse mundo da televisão, que foi muito especial mesmo. É legal que foi a partir disso que veio o seu canal, né? Exato, foi a partir disso, literalmente. Que aí virou criadora de conteúdo. Exatamente. E hoje apresentando Tudo na Panela. Exatamente. Como que é o Tudo na Panela? Então, aí a vida vai mudando, né, Fabi? Era solteira, né? Era não outra tinha fase. filho. Então, as coisas vão se transformando, né? Eu até tava brincando outro dia que eu acho que as minhas mídias, elas vão realmente, ela vai se transformando de uma forma que não tem nem como a gente fazer diferente. Porque eu acho que, no final das contas, as mídias sociais acabam sendo muito o que é a nossa vida. Sim. Né? E eu tava numa fase muito, da gastronomia, televisão, a confeitaria e tal. E, de repente, eu reencontrei meu marido, que mora na Ilha Bela, numa comunidade tradicional, do outro lado da ilha. A gente teve nossa filha, então as coisas vão tomando um outro sentido, né? As prioridades vão mudando e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que na minha vida, cabia muito mais falar sobre aproveitamento integral, sobre o valor dos ingredientes, sobre uma cozinha fácil, uma cozinha do dia a dia. Porque as pessoas estão se afastando muito da cozinha. Agora tá voltando um pouco, mas mesmo assim volta com uma dificuldade, né, Fabi? Você sente que a pandemia fez as pessoas voltarem um pouco? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que ainda existe um tabu dentro da cozinha de que é tudo muito difícil. Sim, né? eu não nasci pra isso, né? Eu preciso de muita coisa. Eu preciso da tábua, da faca específica para cortar legume, da faca da carne, da faca do peixe. E você fala, não, gente. Gourmetizaram demais a cozinha do dia a dia. Sabe? Né? Bolo, você precisa da xícara, da balança. Você fala, não precisa de nada. Eu diversas vezes posto receita. Às vezes estou fazendo em casa, nos stories mesmo. Aí as pessoas, Carol, mas qual é a medida da sua xícara? Eu falo, gente, não interessa a medida da minha xícara. Faz com a xícara que você tem em casa, né? A questão é proporção e tá tudo certo. Então, acho que teve esse movimento de deixar um pouco difícil a cozinha. Sim. Né? De gourmetizar a cozinha, exatamente. E a cozinha do dia a dia. E cozinha do dia a dia, gente, não é gourmetizada. É uma cozinha, não sei se você cozinha em casa. Mas é uma cozinha que, assim, a gente tem que ser ágil, a gente tem que ser prático, a gente tem que fazer a coisa acontecer. É literalmente praticidade, né? Mas eu acho que esse negócio de depois que a gente se torna mãe, tudo precisa ser mais prático. É claro, gente. Eu me tornei muito mais prática. Eu sou mais prática pra me arrumar, tudo. Tipo, eu falo, não, tem que resolver, entendeu? Até tem o que ser guarda-roupa ágil. muda, né? Sim, porque você fala, praticidade, eu vou correr atrás da criança, agacha, pega a criança. Então, mas é verdade. Você precisa dessa praticidade. E na cozinha também, porque tem mães aqui que nos assistem com crianças de 1 ano, 2 anos, sem ajuda em casa. Como que vai cozinhar 3 horas para preparar um almoço com a criança ali? Não vai, então tem que ser uma coisa rápida, né? Não, eu acho que tem as escolhas, né? Eu falo muito isso, e essa minha ficha caiu há pouco tempo, tá? Quando eu engravidei, eu tive uma primeira gestação que eu perdi, eu tive um aborto espontâneo. E quando eu perdi, eu tava muito preocupada com tudo, menos com a criança. Né? Porque pra mim eu tava grávida, tudo bem, tô grávida. E agora como é que vai ser o trabalho? Agora como é que vai ser minha vida? Porque meu marido mora no litoral, eu moro em São Paulo, como é que a gente vai fazer? Tava tão preocupada com tudo que eu não me preocupei com o bebê. E quando eu perdi, eu falei, gente, foi um choque de olha realidade. que viagem, olha com o que eu tava me preocupando, sabe? Porque é isso, as prioridades mudam. E quando a gente engravidou da Angelina, que é a minha filha hoje que tem 4 anos, a gente programou muito, a gente quis muito. E quando ela nasceu, eu lembro que eu me cobrei muito de assim, eu tenho que voltar a trabalhar logo, né?
tão rápido. Isso. Essa mágica. Você teve essa sensação? Eu tive essa sensação. Eu falei, gente, mas o que acontece, né? Será que sou só eu que não consigo voltar logo? Muito. Né? E aí, essa coisa do trabalhar. E eu falava, gente, mas eu queria tanto estar com a minha filha. Eu tenho que trabalhar. Aí eu gravei a primeira temporada do Tudo na Panela. A Angelina tinha 3 meses. E ela ia comigo, porque eu fazia questão de amamentar. E eu optei por não ter ninguém para me ajudar. Exatamente para ter essa conexão com ela e poder observar esse desenvolvimento da criança, que é tão especial. Sim. Né? Eu acho que quando a gente está próximo do nosso filho e tal, a gente observa e o crescimento é muito rápido, né? E eu falava, gente, eu vou ter isso por um tempo, depois ela vai crescer e vai ter vida. Não própria. vai querer ficar não tão vai, grudada, não então, vai assim, mais eu quero ter esse aproveitar momento. o máximo que eu posso disso. Bom, dito isso, aí o que aconteceu? Aí, quando a Angelina estava com 3 meses, fui lá, gravei, o meu marido foi comigo em todas as gravações pra eu dar de mamar de 3 em 3 horas e tal. E, assim, foi uma loucura. A gente faz umas loucuras, Não, foi uma né? Que depois loucura. a gente Até hoje fala, eu não sei como eu consegui. Eu comecei esse podcast também. Minha filha tava, acho que, com 4 meses, 5 meses. Não tinha começado a introdução alimentar e eu levava ela pra gravação. Dava mamar antes de entrar na sala pra gravar. E hoje eu falo, gente, o que eu tinha na cabeça? Que é muito legal, por um lado, que foi quando eu fiz o Diário de Mãe, por exemplo. Porque eu queria muito ter tido parto normal e não consegui ter, né? E aí a gente se cobra, ai meu Deus, mas eu queria. Aí você vai entendendo que no final são todas as nossas frustrações, né? Então, assim, eu queria ter um parto normal. Eu não consegui, mas minha filha veio na hora certa. Isso leva pro mesmo caminho, né, no final das contas. Exatamente, minha filha veio na hora certa, veio saudável. Então, naquele momento, eu tava tão… Ai, como que eu não consegui, né, ter um parto normal? Porque as mulheres têm. E como que eu não fiz isso, né? Só que você não para pra pensar que, poxa, minha filha nasceu super saudável, não teve nada. Uma criança perfeita, pegou no peito super fácil, eu não tive uma dificuldade. E a gente fica nesse questionamento, porque existe uma pressão social onde a gente tem que ser super mulher hoje, né? Sim. E na maternidade, eu falo muito isso. Tem todo um padrão que você tem que seguir. Então, você tem que ter parto normal. Você tem que amamentar exclusivamente até os 2 anos. Senão você é menos mãe, né? Então, assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, cara, tipo, tá tudo bem. Quem não amamenta também é mãe. Quem tem parto cesárea também é mãe. Ninguém é mais, ninguém é menos, né? Exatamente. Tudo leva pro mesmo caminho. Exatamente. A criança estando bem, saudável, a mãe estando bem, saudável, é o que importa. Não, e tendo essa relação, né? Porque acho que é o mais importante, a relação da família. Não adianta nada você entrar numa guerra em família, porque um quer que amamente, o outro não quer amamentar, e fica… Não adianta, a criança vai estar num ambiente que não é um ambiente sadio, né? Então, acho que o mais importante é isso, a criança está num ambiente sadio, onde ela se sente amada, onde… Né? E isso independe de como ela nasceu, se mamou até 2, 3, 4 anos, não interessa, né? Sim. Então, a gente vem com essas culpas… E o que eu comecei a perceber é que eu comecei a me culpar de priorizar a minha família. Sabe? Então, assim, eu queria estar perto da minha família. Eu gosto de cozinhar todo dia pra minha família. Eu gosto de servir o almoço pra minha filha, o almoço pro meu marido. Eu gosto, me dá prazer. E numa vida moderna que a gente tem hoje, é quase você andar na contramão. A gente tem que ser workaholic, ficar, né? Você tem que trabalhar, você tem que ser independente, você tem que ter tua vida pessoal e tal. Mas, assim… Instintivamente eu não queria, você entende? Mas eu também tive esse sentimento. Parece que vira uma chavinha ali que você quer ficar perto da cria, né? É o ninho. É, o ninho. Mas não é verdade? Só que a gente também fica com aquele medo de… então, mas se eu fizer isso, eu vou me perder. Quem sou eu? Perdi minha identidade, agora eu sou sua mãe. E aí é uma coisa louca, Não, e a gente tem esse período de ser sua mãe. Não tem? No começo, gente, nos primeiros meses da criança, a gente é sua mãe. Né? A gente esquece de escovar os dentes, de lavar o cabelo, de tudo. Quando você vê, são 2 da tarde, você ainda nem comeu. Você não… E se você tiver um tempinho, você fala, não, vou dormir. É isso. Não agora é? Você não se arruma, é aquele coque no cabelo, é top pra ficar mais fácil dar de mamar. Então, assim, e eu acho que a gente tem que respeitar esse período também, porque faz parte. Sim. Toda mãe que é mãe e que aconteceu a mesma coisa. É uma fase de muita demanda, né, da criança. E é uma doação. E eu falo que quando a gente ouve o nosso instinto, né? É instintivo. Você quer estar perto da criança, né? Você quer estar com aquela criança no teu braço. Você quer. Por quê? Porque você está protegendo. É indefeso, gente. É indefeso. Você largar um recém-nascido
na rua ele morre, né? Sim, então ele precisa da gente. Ele dentro do quarto do berço por muitas horas, ele morre, porque então, não sabe se alimentar, não sabe fazer nada. Exatamente. Então, assim, a gente precisa disso, é instintivo, é sobrevivência. Então, quando a gente não ouve isso, né, e é o que eu senti há um tempo atrás, quando eu percebi, eu falei, nossa, eu acho que eu fiquei me cobrando tanto de eu não posso largar meu trabalho, eu não posso largar minha vida pessoal, eu não posso não sei o quê, que eu comecei a me culpar de tipo, puxa, mas eu gosto tanto de estar aqui, né? Quando eu vou lá pra ilha, ficar com meu marido, eu fico um pouco em São Paulo, um pouco na Ilhabela, né? Eu venho pra cá, fico 2 semanas em São Paulo, fico um mês lá, fico 2 semanas aqui, um mês lá, enfim. Pra conciliar tudo. Mas eu comecei a me culpar de amar estar lá sendo mãe, dona de casa. Você entende o que eu quero dizer? Não, você já teve essa sensação? É sério, que às vezes eu me sinto meio meter. Não, entende? Eu entendo. Eu me peguei numa fase, tipo assim, ai, gente, não sei, eu queria mudar um pouco o meu estilo de vida, ficar mais tranquila. Porque é isso, a gente começa a apreciar coisas tão mais simples que antes a gente nem... a gente só tava ali, né, no automático, sei lá, muda muita coisa na nossa vida, né, não só na nossa cabeça. Exatamente, exatamente. E aconteceu muito isso comigo. E foi o momento que eu comecei a pensar e falar, poxa, eu acho que tem outras mães que devem sentir o mesmo. Principalmente nessa sociedade atual que a gente vive, aonde existe um movimento extremamente importante, tá? Da mulher independente e tal. E, né, esse movimento de você voltar um pouco atrás é difícil, porque às vezes eu me sinto meio sozinha, sabe? Assim, eu falo, poxa, não tem ninguém falando comigo, né? Sim. Eu priorizei a família. Parece que você fala meio isso com vergonha, né? Eu não posso priorizar a família, eu tenho que priorizar a minha vida pessoal. Não, eu priorizo a minha família hoje, né? E isso eu acho muito bom. Agora eu entendi que é muito importante eu ter caído essa minha ficha mesmo. E foi aí que eu criei o método Cozinha Inteligente. Por quê? Porque é um método que faz com que a gente consiga lidar com todos os... Porque a casa demanda muito, Sim. né? E, para mim, o cozinhar é um ato de amor, é uma forma de você mostrar para outra pessoa que você se preocupa. Tem a questão da saúde. Quanto mais você cozinha os alimentos in natura, melhor é a sua saúde e a sua alimentação. Então, acho que assim, é um contexto... A cozinha é muito o centro da casa, né? Porque tudo gira em torno daquilo. A alimentação do seu filho, do seu marido, a sua. Mesmo para quem não tem filho, ou para quem não tem marido, ou para quem é sozinho, enfim. Mas a alimentação é muito importante, né? E aí eu falei, gente, como que eu vou conseguir fazer com que as pessoas consigam fazer o que eu faço para dar conta de tudo? Entendeu? E aí eu criei o método Cozinha Inteligente, que é assim, gente, é muito simples no final. É um planejamento, né? Como tudo na vida, a gente precisa de planejamento. Sim. Então, é um planejamento de como que você faz uma lista de compras, como que você monta um cardápiozinho para a semana, para não ter que ficar feito um maluco, né? Aí agora que eu vou fazer no almoço, aí agora que eu vou fazer no jantar. Então, assim, são algumas dicas muito boas mesmo. Eu não vou pra cozinha, Fabi. É um curso totalmente... um bate-papo, tá? É como se a gente estivesse aqui conversando sobre... Você estivesse me pedindo dica. Carol, como que eu faço pra facilitar a minha rotina em relação à alimentação da minha família? E a gente vai bater num papo. Então, é bem isso mesmo, o curso. E é gostoso, porque eu falo muitas dicas que eu aprendi na vida, né? Tanto profissional... que aí tem toda a minha bagagem de ter trabalhado em cozinha, em confeitaria e tal, quanto na minha vida pessoal, que é essa coisa da cozinha do dia a dia, da praticidade, do que é acessível e do que tá na mão e tal. Então, realmente é um xodozinho meu, eu gosto muito dele. Porque eu acho que ele facilita demais a vida de todo mundo. É isso, né? Eu acho que tem uma questão também, né? A gente tá mudando tanto e o mundo tá ficando tão... acelerado, né, com tudo, e essa questão de cada vez mais as mulheres nos lugares de trabalho, que a gente tá perdendo aprender coisas tão essenciais do dia a dia. Saem de casa meio que assim, sem saber nada, sabe, o básico. Então, tipo, vai morar sozinho, nunca lavou uma roupa, não sabe ligar uma máquina na vida, não sabe cozinhar um arroz, um feijão. Feijão já, digamos que tem um passo mais complicado, mas não sabe fazer um arroz, fritar um bife, um básico ali. Faz no máximo um miojinho, um brigadeiro. Exatamente. Ou põe uma comida no micro-ondas, né? Compra aquelas comidas congeladas e é isso. Então, eu acho que se perdeu muito essa questão. Eu fui uma pessoa que, confesso que eu saí de casa meio sem saber muita coisa. Pra falar, que eu não sabia nada, mas eu sabia, assim, um arroz, um estrogonofe, um basicão. E foi aí que eu criei um quadro no meu canal, que eu tive já um quadro de culinária. Quem é das antigas aqui, ó, que me assiste vai lembrar. Chamava Brincando de Ana Maria.
que é Dona Maria Braga. Sim. Que era a referência que eu tinha de televisão, de culinária, que eu não assistia, mas que minha avó era super fã e tudo. E aí, eu falei, vou fazer um Brincando de Ana Maria, que é o quê? Eu não sei nada, eu vou aprender do básico e vocês vão aprender junto comigo. Então, começou assim, ensinando a fazer arroz, ensinar a fazer o estrogonofe. Isso é muito legal. Tipo, desde o básico. E aí, foi evoluindo pra receitas de doce, pra outras coisas. Mas era, tipo, simples. Então, assim, eram receitas fáceis de fazer, com poucos passos, sem nome difícil. Então, não era aquela coisa, ai, mexe o glacê. Que glacê, gente? Queria fazer glacê no dia a dia, entendeu? Tipo, uma receita de bolo de cenoura batido no liquidificador com cobertura de brigadeiro. Então, era tipo isso, assim. Era uma coisa que eu tava fazendo, aprendendo a fazer, e as pessoas... Que você tinha vontade de fazer na sua casa. vontade de fazer. Como muita gente, né? E aí isso foi evoluindo e tudo, e durou uns aninhos aí no canal, foi bem legal. Mas é isso, assim, muita gente não sabe o básico hoje em dia. E isso tem a ver também, que é outra bandeira que eu levanto muito, que é trazer as crianças pra cozinha. E não como um evento. Só de vez em quando. Hoje a gente vai fazer... O seu tá com 2 anos, né? Você vai ver que já dá pra começar... Ela participa. Lavar uma louça, sabe assim? Lavar uma... Eu deixo ela mexer. Eu faço muito omelete pra ela, né? Aí eu deixo ela ficar mexendo, coloca salzinho. Porque, gente, isso faz... Primeiro que tem diversos estudos que falam o quanto é importante a relação da criança com o alimento e o quanto isso vai trazer de recordações, né? O famoso comfort food. Né? Não é à toa que se tem esse nome de comida de conforto. Porque a gente remete muito pra comida porque é um instinto primário. Eu tenho as minhas, assim, muito específicas. Eu fico doente, eu falo, eu preciso comer um miojo. É automático. Eu falo, será que minha mãe dava miojo quando eu tava doente? Eu não sei, eu preciso perguntar pra ela. Mas é automático. Eu fico doente, eu falo, eu queria tanto um miojinho. Qualquer doença, qualquer coisa. E triste, não sei o que, é brigadeiro. Tipo, são os meus comfort foods ali, maravilhoso. Assim. E aí, o brigadeiro eu tenho lembranças de momentos em família, de momentos eu e minha irmã. Então, tipo, remete a esse momento, né? Mas a gente tem, porque a questão da alimentação é um instinto primário. Ponto. É de sobrevivência. Então, a gente tende sempre a voltar nele quando a gente tá em algum momento. Você tá mais fragilizado, uma doença, quando você tá triste, uma TPM da vida. Né? A gente volta para aquilo. Eu tô com vontade de comer isso. Tô com vontade de comer aquilo. Ou, minha mãe fazia melhor lasanha. Minha irmã faz melhor... Então, tem essas relações, né? E isso a gente cria muito na infância, né, Fá? Sim. Então, quando a gente coloca as crianças para participar da rotina, tá? Não é, vou agora... Filho, vamos fazer um cupcake. Delícia. Mas é participar da rotina da casa. Que isso é super importante. Sim. Então, a criança tá lá, vendo a mãe cozinhar, vendo a mãe arrumar a casa e tal. E a criança... Gente, criança é espelho de pai e mãe. Né? Se minha filha não me vê fazendo as coisas, eu tenho mania de fechar a gaveta. Detesto gaveta aberta. Gente, eu detesto gaveta. Não gosto de ver gaveta aberta. E, às vezes, tem umas gavetas... E eu vou fechando as gavetas. Eu vejo gaveta aberta, eu vou fechando. Minha filha faz igual. Porque ela, é óbvio, os maiores exemplos da vida deles são os pais. Então, quer copiar o que os pais fazem, né? E quanto mais a gente mostra que, olha, que legal esse alimento. A Angelina prova tudo. Eu falo desde pequenininha, desde na introdução alimentar. Eu pegava manjericão, amassava, filha, sente cheirinho. Filha, sente cheirinho disso. E até hoje, ela, mamãe, deixa eu sentir o cheirinho. Aí ela vai e sente o cheiro. Aí alguma coisa nova, que de repente ela meio que estranha. Ela, não sei se eu quero comer. Eu falo, filha, prova. Se não gostar, não come. Ela vai, ela prova. Então tá, só vou provar. Então tá bom, ela prova. Porque é importante, né? A criança já ter. Porque isso faz com que ela conheça aqueles ingredientes. Eu sou uma pessoa que eu tenho um paladar, eu falo que eu tenho um paladar muito infantilizado. A minha introdução alimentar não foi das melhores, provavelmente. Eu era de comer batata frita, e eu não tenho hábito de comer fruta, sabe? De me alimentar bem mesmo. Eu senti muita diferença com o nascimento da minha filha, porque aí você fala, bom, a casa sempre tem fruta, vou comer fruta. Você começa, começar a introdução alimentar, você vai fazer a comida pra ela, você vai comer a mesma comida, você não vai fazer outra pra você. Exatamente. Então, eu sinto que mudou bastante, me ajudou bastante. Mas, por exemplo, a gente foi pra Bahia recentemente. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ficar provando comida. Eu sou meio tipo... E aí, meu marido não. Meu marido, ele fala, o que tem de mais diferente no cardápio? É esse que eu quero experimentar.
E eu tento não passar o meu pra ela. Então, tipo assim, eu quero que ela experimente tudo. Então, a gente foi pra Bahia, ela comeu acarajé, abaré, moqueca, pirão. Eu nem toquei nessas comidas. Mas você dá pra ela e a possibilidade. Ela comeu, e ela amou, entendeu? E meu marido comeu junto e eu lá, tipo, tá bom. Mas é isso, ela tem essa opção, pode ser que depois ela não vai gostar ou vai gostar, mas ela mas aí exatamente. Ela tem essa a gente dá a oportunidade da criança decidir. Né? Isso que eu acho que é importante. A criança ela tem que, na fase adulta, saber, não, isso eu já provei e eu realmente não gosto. Né? Eu, por exemplo, eu não gostava de mamão. Tá? Na gestação, engraçado que quando eu tava grávida da Angelina, eu tinha vontade de comer mamão e hoje eu até como. Mas antes eu não gostava. E não é que eu não gostava, porque, não gosto. Eu não gostava, é um sabor que não me agradava. Eu também não gostava, detestava. Hoje em dia, tipo, você, minha filha, não comeu, eu como. Eu também, exatamente. Mas assim, que é isso que eu acho? Acho que a gente não pode criar repulsa pelas coisas, né? Porque a gente tá em constante desenvolvimento. Então, às vezes, o que eu não gosto numa fase da minha vida, eu vou passar a gostar em outra. Sim. E a criança é assim também, né? Às vezes ela não gosta de um ingrediente aqui, sendo que tem eu não me lembro agora o período da criança, que ela gosta do cítrico. Que a criança pega o limão, faz careta e tal. Ela gosta, ela tá desenvolvendo aquela parte do paladar e ela gosta de pegar o limão e colocar na boca, a laranja. Ela gosta do cítrico. Então, é interessante como a gente vai também desenvolvendo esse nosso paladar e o quanto é importante a criança estar presente. Porque assim, ela vai conhecer o ingrediente, ela vai conhecer a forma que se faz, porque ela sabe que o fogão faz assim… a pia, eu lavo a louça. Enfim, ela já começa a ficar familiarizada com o ambiente da cozinha. Isso vai levar ela para uma vida adulta muito mais independente. E falam até assim, que a partir dos 2 anos que começa uma fase ali de seletividade alimentar, né? A criança não quer comer isso, não quer comer aquilo. As nutricionistas recomendam trazer a criança para ajudar a preparar o alimento. Claro! Até aí numa feira, aí no mercado, escolher o que ela quer. E ela vê sendo preparado, porque a vontade de comer Cria vai curiosidade. ser muito… tipo, eu que preparei, então eu vou comer. Então, ajuda, facilita nesse processo Exatamente. também. Então, é muito importante. Isso é outra coisa que eu acho… E não só na cozinha, tá, Fá? A roupa suja é no cesto de lixo, a criança já tem que começar a aprender. Sabe assim, são pequenas coisas que a gente vai mostrando para a criança que ela é capaz de fazer sozinha. Dando autonomia. Dando autonomia, né? E é importante as crianças terem essa independência até em todos os âmbitos da vida, né? Essa independência de falar, não, isso eu quero, isso eu não quero. Né? E saber o porquê daquilo. Porque senão a gente fica muito… É feito manada, né? Todo mundo faz, eu faço. Sim, eu brinco que quem não nos ensinou a cozinhar foi minha avó. No sentido que minha mãe não trabalha… Minha mãe não cozinha até hoje. Meu pai hoje que cozinha, mas na época eles não cozinhavam. Trabalhavam fora o dia inteiro. E minha avó morava com a gente e ela que cozinhava normalmente. Só que ela, até hoje, assim, quando a gente fala… Nossa, avó, ensina aquela receita X, aquele bolo… Ela não consegue ensinar, ela quer ela fazer. Sim. Eu falo, tipo assim, não toca, me fala o que tem que fazer. Ela não consegue. Aí ela fala, é uma medida X. Aí você fala, mas qual é a medida? Não sei, só sei a olho. Então, assim, eu falo, como que você ensina? Você não deixa, ela não deixava tocar. Ela, tipo, não, daqui que eu faço. Eu faço, sabe, assim, eu faço melhor, eu faço do meu jeito. E eu me policio muito de não ser essa pessoa, de tipo assim… Faz, vai dar errado, faz do seu jeito, depois arruma, depois conserta. Porque… até entender, eu tenho uma psicopedagoga, que é a Isa Minatel, que ela fala assim, você vai deixar a criança mexer com o ovo. Caiu, sujou. Claro que a gente não vai deixar sempre, ter aquele desperdício. Mas pensa que é pedagógico, o quanto ela tá aprendendo, sentindo a textura, aprendendo. Na próxima ela vai prestar atenção para não derrubar de novo. Então, ter essa flexibilidade, essa calma, porque é muito importante esse processo. Não só para desenvolver a habilidade futuramente, possivelmente, de cozinhar, mas de se sentir parte da família, do processo. Eu falo isso, a minha mãe, somos em 6 filhos, né? Então, a minha mãe, ela não… E até hoje ela é assim, com os netos. São 12 netos, né, que ela tem. Então, minha mãe sempre foi assim, chega em casa, todo mundo participa do que tá acontecendo. Então, se ela tá fazendo… A gente faz muita massa… Família italiana, a gente faz muita massa fresca. Então, se ela tá fazendo a massa… gente! Mas é por isso que tem também essa relação com a cozinha, né? Sim. Porque meu pai é italiano, a família da minha mãe é italiana. Minha mãe é nascida aqui, mas os meus avós eram. Então, tem essa questão muito cultural também do alimento mesmo, né? E minha mãe, a vida inteira, sempre, a gente fez parte da rotina. A minha avó fazia eu escolher feijão 2 vezes, que ela falava que era melhor. O feijão fica mais gostoso se você escolhe 2 vezes. Então, escolhe, depois escolhe de novo. E hoje eu entendo que ela fazia isso… Pra você passar mais tempo ali. Óbvio!
Pra eu ficar lá. E eu olhava, e eu pegava o feijão e eu ficava olhando, e eu separava. Criativa. Aí eu, vó, esse aqui tá bom, vó. Tipo, sei lá, tava meio tortinho. Sabe assim? E isso fez… Olha, era interessante, né? Ela me fazia fazer parte daquele movimento. Eu tava sendo distraída, né? Porque eu não tava enchendo ela tendo que fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, eu tava participando da rotina. Que isso é muito legal, né? Então, tem várias atividades que a gente consegue colocar para as crianças que não vão ser função pra gente, mas, ao mesmo tempo, vai fazer com que a criança entre na rotina, né? Sim. E minha mãe ensinou muito isso pra gente. Então, acho que é por isso que eu tenho essa facilidade também de até achar essas atividades para criança, sabe? Então, enfim, eu acho que é super importante, gente. Criança na cozinha tem que tem que participar e tem que fazer parte da rotina dos pais. Aí, gente, adultos que não sabem cozinhar, dá para aprender, tá? Lógico que dá. Tem muita gente que fala assim, eu não nasci para isso. Eu na cozinha sou um desastre. Mas nem tenta. Porque às vezes não teve essas oportunidades, né, na vida. Ou era aquela pessoa que fala, não mexe que vai quebrar. Então, assim, dá pra aprender. E não precisa ser… Claro que não é todo mundo que vai ter o dom de cozinhar, né? Mas, assim, fazer o básico do dia a dia. E, gente, cozinhar é fácil. Mesmo. Não é que, não, você… Não é. É fácil, é fácil. Cozinhar é fácil porque todo mundo sempre cozinhou. Né? As pessoas não gostavam de cozinhar. A comida ficava boa. Então, assim… É fácil cozinhar, só precisa fazer. É o que eu falo, o pessoal… É igual andar de bicicleta, né? Você não pega a bicicleta e sai para uma maratona, né? Você começa, cai uma vez, cai duas, cai três. Aí você começa a pedalar e treina. Vai queimar umas comidinhas, exatamente. O povo quer entrar na cozinha, nunca fez um bolo. Aí quer entrar fazendo… fazer o bolo. Aí você… Pô, é óbvio que você vai ficar frustrado. Faz um basiquinho, Faz entendeu? um bolinho de fubá, entendeu? Tomar com um cafezinho. Vai ter dia que o bolo vai sair meio… Mas você tá brincando, você sabe que nos programas da Discovery, que era tudo na panela e tudo fácil, eu fazia questão de empratar de uma forma que as pessoas empratariam em casa. Porque uma das minhas exigências, entre aspas, né? Mas nas nossas conversas, eu falava, eu quero que as pessoas consigam reproduzir o que é. Porque se a gente fizer um mega empratamento… Que aí pega, põe as gotinhas. Gente, a pessoa em casa não vai fazer isso. E aí ela fica frustrada mesmo, sabe? Então eu falava, não, eu quero deixar o prato exatamente do jeito que a pessoa vai conseguir. É o arroz, o feijão e o purê, é assim que vai. Mas é verdade, né? Porque a gente vê… Aí você fala, isso aí só em restaurante, eu não vou fazer. Não, você fica até com preguiça de começar, não é? Você fala, isso não é pra mim mesmo, entendeu? Que horas eu vou fazer isso? Não tem como. Mas vamos falar agora um pouquinho, que a gente já deu umas pinceladas, mas sobre a sua gestação em si. Então, antes de engravidar da Angelina, você teve uma gestação anterior, que foi planejada? Não. Aconteceu. Aconteceu. Assim, Fá, até uma vez eu fiz uma publicação falando sobre isso. Eu engravidei, a primeira vez eu tava com 36. Antes de eu engravidar, eu reencontrei meu marido. É uma história antiga, né? A gente se conhecia desde adolescente e tal, a vida distanciou e a gente se reencontrou quando eu tava com 35 para 36 anos. Nesse período, quando eu fiz 35 anos, eu lembro que eu saí pra jantar com a minha prima e minha prima falou, Lu, você já… Me chamam de Lu, né? De pequena. Então, Carol, você já pensou em congelar óvulos? Falei, putz, congelar? Não sei, né? Não tinha pensado nisso. Ela, não, porque, 35 anos e tal, depois vai ficar mais difícil. E blá, 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 blá. E aquilo começou a tomar um corpo pra mim. Que pesou, eu falei, assim. Nunca tinha pensado, né, em congelar óvulos. Aí comecei a pesquisar. Fui no meu ginecologista, que era meu ginecologista desde os 15. Que é quem fez, inclusive, o parto da Angelina. E aí falei, doutor, e aí? Ele falou, olha, Carol, se você quiser congelar, você pode congelar, né? Mas enfim, aí a gente falou sobre a minha saúde mesmo, mas ele falou, dos 35 pra frente, vai perdendo a qualidade. E é aquilo que a gente até tá conversando no off, né? Vai perdendo a qualidade, vai ficando mais difícil e tal. E aquilo começou a me pesar. Eu, mulher, moderna, que trabalha, que é independente, que blá, 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 blá. Pensei, bom, então pode ser que eu não tenha filho, né? Porque eu tô com 35, ainda não tinha reencontrado o Joanir, que é meu marido. Tô com 35, tô solteira. Assim, não tem nenhuma… Previsão. Não tem ninguém em vista e tal, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho comigo mesma, de bom, e se eu não tiver? O que eu faço? Congelo, não congelo? E aí eu cheguei à conclusão, isso foi muito pessoal, muito eu mesmo, tá?
que eu fiz uma conversa comigo sobre se eu não tiver filho, tudo bem, né? E se eu quiser muito mais pra frente, eu posso adotar. Porque eu não tinha vontade de congelar mesmo. Sabe, assim, tipo, é um super processo dolorido e tal. Eu falei, não quero passar por isso. Se eu não tiver também, tudo bem, porque eu tenho um monte de sobrinho, eu amo criança, eu posso dar aula pra criança. Enfim, eu não preciso não estar num ambiente com criança por eu não ter filho. Então, eu fiz esse trabalhinho na minha cabeça, tá? Por que eu tô falando isso? Eu acho que as mulheres da minha idade vão compreender. Quando eu reencontrei ele, tal, engravidei. A gente começou a namorar em janeiro, fevereiro engravidei. Aí, como eu te falei, pensei em um monte de coisa, tal, menos na criança, perdi o bebê. Em abril, tava com 11 semanas. Aquilo mexeu muito comigo. E aí me acendeu a coisa de, não, eu quero ser mãe e eu quero que ele seja o pai do meu filho. Porque a gente ficou muito mais próximo com a perda do bebê. A gente se uniu muito mais. E a gente falou, não, a gente quer constituir uma família nossa, né? Pelos valores, enfim. Aí tem os nossos valores e tal, que são parecidos. Engravidei da Angelina porque eu fiquei com medo de engravidar. É isso que eu ia te perguntar. Quanto tempo depois que eu demorei 1 ano pra engravidar, mas por medo mesmo. Eu fiquei receosa. Eu falava, putz, e se eu perder de novo? Porque a gente cria é um trauma, né? Sim, assim, é um trauma. E se eu perder? E as pessoas não falam sobre o trauma, né? Então, assim, você perdeu é meio que um tabu. Você não pode falar. As pessoas não falam sobre isso. Você não é mãe. Já você engravida de novo. Também você não é mãe, né? Uhum. Mas você foi mãe. Durante aquelas 11 semanas eu tava lá, conversando com o meu bebê. Você já imaginou todo o futuro com aquela criança. Óbvio. E você foi mãe naquele momento. Então, sim, você é mãe. O seu bebê só não vingou, entendeu? Ele só não nasceu, mas ele existiu. Sim. E na sociedade, não existiu. Ninguém fala, ninguém toca no assunto. E como é muito no comecinho, pouca gente, quase ninguém sabia. Exatamente. Então, assim, não sabia e perdeu, não existiu, né? É super normal. Gente, é super normal perder. É super normal. Mas é muito sofrido, é difícil, a gente se sente muito sozinha, a gente não tem com quem se amparar. Por mais que o marido esteja do lado, que era o caso do meu, que sempre foi maravilhoso. Mas assim, as pessoas não falam com você sobre… Sabe? Não quer falar pra não te chatear, mas… mas gente, você precisa falar. Você perdeu um bebê, né? Morreu alguém. Sim, sim. Né? Então, é um processo de luto. É um processo de luto. E a gente tem que conversar sobre isso, né? E até uma dica para as mulheres que conhecerem ou familiares que tiverem, pessoas que tiveram um aborto espontâneo, converse sobre, né? Não deixa passar, porque é um sofrimento e é uma dor que a mulher sente. Eu passei recente, no começo desse ano, compartilhei tudo com as pessoas e é isso. Aí você, meio que, nem você sabe como agir depois, né? Porque você fala, tenho que seguir com a minha vida, teoricamente como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu, tipo, e eu não tô sabendo lidar, né? É muito doido. É isso, e é um sofrimento. Sim. Né? É um sofrimento, porque você já imaginou a sua vida com aquela criança. Você conversa, enfim. Tem a parte hormonal, enfim. E aí, tudo bem. Aí eu fiquei com medo de engravidar. Fiquei mesmo, eu ficava meio receosa. E aí, é óbvio que eu não falava isso, né? Mas, não, ainda não é hora, ainda não é tempo, ainda isso, ainda aquilo. E aí, chegou um momento que eu falei, não, vamos… Tava com 37 para 38. Não, já tava com 38. 37 para 38. Falei, bom, aí meu ginecologista falou, Carol, então… Agora. É bom, se você quiser, tenha, porque vai ficando cada vez mais difícil e tal. Falei, então tá bom, então vamos ter. Aí a gente conversou muito, eu e meu marido e tal, então vamos engravidar. Engravidei, a hora que a gente decidiu mesmo, em 2 meses eu engravidei, graças a Deus, foi super fácil. Mas eu, assim, na gestação eu ia fazer xixi com medo. Você engravidou depois da perda? Não. Não. Mas você quer engravidar? Por enquanto, não. Porque eu ia fazer xixi e eu… Era sempre um… É o medo, né? Eu acho que passa a gravidez inteira ali. Gravidez inteira. Ai, meu Deus, pode acontecer qualquer Gravidez coisa. inteira. Eu lembro que até minha irmã falava… ai, Carol, mas você não tá doente. Eu falava, não tô mesmo. Mas me deixa, entendeu? Eu não quero fazer nenhum movimento que possa correr o risco. Porque também só entende… quem perdeu, né? Só entende essas paranoias um pouco. Né? Ai, não ia ser assim mesmo, não tem nada, você não tem culpa de nada. A gente se culpa. Se eu tivesse feito diferente, não tem como você não pensar nisso. É lógico. Né? Mas enfim, aí engravidei da Angelina. Foi uma gestação super gostosa, mas também foi um processo de eu comigo mesma, de falar, não, agora você vai ser mãe. Então lembra que eu fiz esse trabalho já de
pode ser que eu não seja. Já tinha, tipo, aceitado ali. Tava tranquilona. Se eu não for, tudo bem. E de repente, não, agora eu vou ser. Então, corre atrás de novo. É verdade. Gente, parece brincadeira, mas é verdade. São conversas que a gente tem com nós mesmas que são muito profundas. Falei, não, agora eu vou ser, e agora? Né? Tô com quase 40 e minha vida, né? Minha independência, é tudo, né? Sim. Porque a criança, ela realmente demanda. E antes da criança nascer, ainda é uma mochilinha, né? Que a gente carrega. Carrega e a vida parece estar igual, né? É fácil. Mas assim, foi um processo pra mim de não, agora eu vou ser mãe, né? E quando a Juliana nasceu, aí eu me entreguei pro instinto. Foi totalmente isso, Fabi. Eu me entreguei pro instinto materno e deixei a coisa me guiar. Mas o processo, assim, de não vou ser mãe, agora pode ser que eu seja, e perdi, e agora o medo de ser mãe de novo, e agora eu vou ser. Essas conversas foram muito difíceis mesmo, assim. Foram processos a ser superados. E a gravidez da Angelina foi tranquila? Super tranquila, não tive nada. Apesar do medo e tudo, você ficou a gravidez toda ali com aquela tensão? Fiquei. Assim, eu acho que quando chegou no 6º, 7º mês, que eu acho que já tava maiorzinha, sabe assim? Que eu já, tipo, se nascesse ia ficar tudo bem. Eu dei uma relaxada. Mas antes disso, imagina. Eu fui aquela mãe Caxias, assim. Eu nunca vou esquecer do meu médico falando isso pra mim, que é uma coisa que eu levo até hoje na vida da Angelina. Quando eu engravidei, eu falei, doutor, posso comer japonês? Comida japonesa? Pode. Mas se você puder evitar, eu prefiro. Falei, por quê? Ele falou, porque se por acaso acontecer, pode prejudicar a criança. Carol, são 9 meses. Tem começo, meio e fim. Parece que quando a gente tá grávida que não vai passar, né? E depois acabou. Aí ele falou isso, ele falou, tem começo, meio e fim, são 9 meses. Depois de 9 meses, você vai poder beber. Porque eu falei, e tomar uma taça de vinho? Pode, mas eu prefiro que você não tome. Aí eu olhei, e aí ele me falou isso, ele falou, é um período que vai acabar e você vai poder fazer tudo o que você quer. Então assim… Porque ele acompanhou quando eu perdi o bebê e tal. Então, ele sabe o quanto que eu sofri com isso, né? O quanto a gente se culpa. Sim. Enfim. E aí, eu falei, gente, é um período. Que é a mesma sensação que eu tenho hoje com a Angelina. Nessa questão de priorizar a infância dela. Né? Em detrimento à minha vida pessoal e profissional até. Por quê? Porque é um período. Que em 7 anos vai acabar. Né? Ela vai ficar mais independente, ela vai começar a querer fazer as coisas sozinha. E é uma crescente, que ela vai ficar cada vez mais independente. Então, é um período que tem começo, meio e fim. Né? E eu quero estar presente nesse período, porque vai passar e quando passar, não tem como eu voltar atrás, né? Então, é meio que isso, assim. E aí, o parto? Você comentou que você queria um parto normal. Queria e não muito. rolou. O que aconteceu? Então, eu queria muito, muito, muito ter parto normal. Todas as minhas irmãs tiveram. Só a Isabela que não teve trigêmeos, que foi cesárea. Mas eu queria muito ter parto normal. E aí, até me falaram, Carol, procura uma doula pra, né, te ajudar. Eu opinei por continuar com o meu obstetra, que era meu ginecologista desde que eu tinha 15 anos. E é uma pessoa maravilhosa, que sempre, assim, sempre me ajudou muito. Porque não é só meu médico, é um médico que eu tenho como um… Tipo um médico da família, assim, né? E aí, quando eu entrei em trabalho de parto, foi com 38 semanas cravadas, assim. Eu fiz 38 semanas na sexta-feira, ela nasceu sábado às 7 da manhã. Eu comecei a sentir contração uns 2 dias antes, aí fui no hospital, aí faz um monte de exame, ainda não tá na hora, volta pra casa. Aí fui no médico, volta pra casa. Aquela coisa de vai e volta. Entrei em trabalho de parto, tava lá, fui pro hospital, trabalho de parto, fui recebida no hospital super bem. E aí foi demorando. Eu entrei em trabalho de parto, devia ser… Que horas eram? Ali, umas 10 da manhã? 10 da noite? Eu voltei pro hospital meia-noite, não foi? Não, eu voltei pro hospital às 10. Eu fui pra sua casa umas 10, a gente deitou pra dormir. Bom, mas eu já tava, assim, eu sentia muita dor, e aí, mas pode ser, porque à tarde a gente já tinha ido pro hospital, falaram, ainda pode demorar uma semana pra nascer. Eu falava, gente, mas não é possível, eu tô sentindo. Vou ficar uma semana com essa dor aqui. Eu não vou sobreviver, né? Não era uma dorzinha. Aí, chegou, meu marido não tava, meu marido tinha acabado de voltar pra ilha, porque era pra ela nascer dia 24, teoricamente, e isso era dia 10. Ele saiu de São Paulo dia 9 pra voltar dia 15. E ela resolveu
eu resolvi entrar em trabalho de parto dia 10. E ele é uma comunidade tradicional isolada, que você só chega de barco ou trilha. Tava chovendo, mar ruim, enfim, não tinha como ele sair. Aí tá bom. Aí entrei em trabalho de parto, fui pro hospital e minha como se diz, a dilatação tava demorando muito Pra a evoluir. dilatação. Então, assim, chegou às 7 da manhã, eu tava com 4 dedos de dilatação ainda. A Angelina tava com a cabecinha fletida, sendo que ela nasceu com a testinha roxa. Uhum. E aí, meu médico falou, Carol, ó… Eu tava sem meu marido, né? Então, a gente tá num momento super frágil. Minhas irmãs, minha mãe estavam juntos, mas enfim, a gente tá muito, né? Um momento de fragilidade. E aí, meu médico falou, Carol, eu acho que a gente devia fazer uma cesárea. Pro seu bem e pra da criança. Aí eu falei, bom, então tá bom. Então vamos, Se você tá falando isso, vambora. E fui pra cesárea, entendeu? E não me arrependo, acho que assim, eu poderia ter tentado mais, não sei. Porque realmente ela nasceu com a testinha roxa. E eu acredito muito nos planos divinos, sabe? Eu acho que Deus sabe o que faz. E chegou a horinha dela, era pra ela nascer. Ela quis nascer desse jeito. Então, pra mim é isso que importa. É aquela história de ninguém é menos mãe porque teve parto normal, parto cesárea, enfim. Sim. Tem que vir na hora certa, né? E vem. E todo mundo fica saudável depois. Depois a gente nem lembra. Veio parto normal. Exatamente, Não muda exatamente. muito A depois. diferença é a cicatriz só. Que vou te falar é sofrida. Pra mim, pelo menos. Foi sofrida pra Ai, você? gente, foi. Eu tenho muita aflição com corte. Ah. Comigo, em mim. Nos Aham. outros eu cuido e tal, mas em mim… Tipo, eu via… Eu não… Sendo que o meu marido teve que… Ele limpava, ele fazia tudo, que eu não conseguia olhar, não conseguia colocar a mão. Ai, que louca, gente. Ai, meu Deus. Cada uma, né, que a gente tem. Umas Ai. coisas, né? Mas então, o pós-parto pra você, assim, a recuperação foi difícil, assim, da cesárea? A cesárea tudo? foi. Eu tinha medo de ficar reta, sabe? Foi difícil Tossir, pra mim. Nossa, tossir e espirrar é um pavor. Então, Você fala, eu vai não- estourar os pontos. graças a Deus não passei por isso. Mas assim, eu tinha medo. Eu tinha Aham. medo de estourar, gente. É muito corte, né? Uhum, Não é brincadeira o negócio. sim. Muito profundo. São muitas camadas. É. Fala, eu lembro que eu tive uma… Engasguei, sabe quando você fica tossindo? E aí eu segurava assim, aí eu ficava, ai meu Deus, será que eu estourei alguma coisa lá dentro? Mas a gente tem essa Tem, né? Porque você fica aham. pirando. Você fala, meu, sei lá, né? Que aconteceu. Não sei como que tá as coisas lá dentro, né? Enfim. Pra mim não foi tão sofrido, assim, o pós. De dor, de tudo, foi bem tranquilinho. Mas tinha essas questões de medo de esticar, de querer segurar. Eu parecia que ia cair, eu ficava querendo segurar, assim, não sei, uma aflição meio É uma doida. aflição, é isso. Não era nem dor, eu não senti dor, realmente. Eu senti, sei lá, o primeiro dia você sente, né, uma dor dorzinha na hora muscular, de parece que levantar. apanhou na barriga, né? Aham. Não é? Mas não era dor, mas era essa aflição mesmo, né, de eu não conseguir me movimentar direito. Mas tem mulheres que fazem cesárea e falam, uma amiga minha fala, melhor coisa que eu fiz na vida. Ela teve um parto normal, o segundo cesárea. Ela fala, mas que loucura é essa de parto normal? Eu nunca mais. Eu só tenho que falar, ai meu Deus, quem quer não pode, quem pode não quer. É sempre assim, né? E a amamentação? Como A que amamentação foi pra você? muito tranquila pra mim. Muito. Mas eu acho que pra mim foi tão tranquila porque eu sempre tive uma rede de apoio muito forte dentro da minha casa, que é a minha família, né? Então, assim, são várias coisas. Primeiro, minha família, óbvio. Eu tenho 11 sobrinhos. Todas as minhas irmãs amamentaram. A Isabela, inclusive, com os trigêmeos, amamentou os meninos até os 9 meses, exclusivamente com leite materno. Então, é uma coisa que era natural eu ver alguém dar de mamar, Uhum. né? Então, é muito mais fácil. Se eu vejo você dando de mamar, eu começo a sacar. Lembro que ela fazia assim, fazia assado e tal. Quando a Angelina veio pro quarto… Não, ela veio pra sala, né? A gente ainda tava lá no centro cirúrgico. Mas assim, ela pegou no peito. Eu realmente não tive… Eu tive, óbvio. O peito ficou sensível. Parecia que cada vez que ela pegava no peito, era um anzol puxando… Não, mas não é. Uma fisgada. Aquela fisgada, você fala, nossa, e depois passa. Mas é aquilo, gente. Depois caleja, né? E a Angelina mamou até 4 anos. Até 4 Parou de anos. mamar agora. E o desmame dela foi, tipo, ela que… Também eu desencanei. É igual fralda. Eu usei fralda de pano na Angelina. E ela desfraldou sozinha. Tem coisas que eu nem me importava. Sabe? O mamar, não é que ela mamava o dia inteiro, tá? Ela Sim. mamou assim, livre demanda até uns 2 anos. Aí depois eu comecei a tirar um pouco. Tipo, aí eu tava exausta já. Sim. E uma amiga minha, eu fiz
Qual era o nome? É muito legal ela. É Bendito TT, alguma coisa assim. Que é muito legal. E ela fala muito sobre a amamentação. E eu fiz uma ligação com ela. E ela falou, Carol, se você… Porque eu tava, eu não aguento mais dar de mamar, tô exausta e tal. Ela falou, demanda muito, muito. Né? E era livre demanda, literalmente, né? Por isso que chama-se demanda. E ela falou, Carol, se você começar a colocar, pelo menos durante o dia, algumas regrinhas pra ela mamar, você vai ver que você vai deixar ela mamar até ela querer sair do peito sozinha. E aquilo me ajudou muito, porque foi bem isso. Porque à noite eu não tinha problema, porque ela sempre dormiu com a gente. Meu marido gosta também. Enfim, a gente tem uma… A gente é cama compartilhada desde que ela nasceu. Sim. Quando era pequenininha, não colocava no berço, que eu tinha medo de rodar pra cima dela. Sentir, Mas depois ficou maiorzinha, veio pra cama. Tem a cama dela do lado da nossa, né? Então, às vezes, ela pula pra nossa e tal. Então, pra mim, não era um problema dar de mamar à noite. Pra mim, o problema era durante o dia, que eu tinha todas as minhas tarefas e ainda dar de mamar. Mas depois disso, assim, eu meio que, né, combinei com ela alguns horários certos. E aí era aquela coisa, no final era mais um cheiro do que outra coisa. É isso, entendeu? Só um até cheirinho. Até o momento que ela não quis mais. E aí desencanou. Que foi igual a fralda, ela desfraldou muito fácil, Angelina. Eu acho que como eu usei fralda de pano, ela fazia xixi e sentia molhado. E como era de botão, né, ela tirava o botão e tirava a fraldinha. Aí comprei pinico e colocava lá, eu ia fazer xixi, eu colocava o piniquinho do lado e falava, ai filha, você senta com a mamãe. E ela também desfraldou sozinha. Não tive trabalho com ela em relação a isso. Sim, foi natural. Foi assim, super natural. Acontecendo. E o puerpério em si, pra você sentiu que pegou? Nossa, super. Gente, eu acho que todo mundo sente, né? Aquela vontade de chorar. Tem poucas pessoas que falam, não, pra mim foi super tranquilo, foi leve. Mas a maioria fala, nossa foi difícil, foi… Porque junta tudo, né? Junta uma nova vida com um novo serzinho, com uma demanda absurda, com a privação de sono. Tudo. E os hormônios. Que mudam muita coisa. E o marido, né? E o marido. Não, a gente tem que lembrar dele, porque ele existe, né? E tem ainda, porque você tem que dar atenção pro seu marido. Né? Não tô nem falando sexual durante o puerpério, mas é uma… Você tem que dar atenção, né? Ele tá junto, você também tem que fazer com que ele entre no ambiente da família, né? Desse ninho. Porque senão… Sim. Senão fica só você e a criança. Exatamente. Ali. E o pai, ele quer fazer parte. Então, assim, a gente tem que… A mulher administra muito, né? As questões… A demanda da família, né? E é natural. Acho que não é nenhuma questão de certo e errado. É natural da mulher ter esse olhar um pouco mais amplo, né? Enquanto o homem tem essa visão mais direta. Então, a gente tem que dosar tudo e é muito cansativo. Eu lembro que tinha horas que eu chorava, e eu olhava pro bercinho dela. Eu lembro muito dessa cena, eu sentada na cadeira de amamentação, chorando. E eu olhava pra cadeira e falava, mas eu me sentia culpada de estar chorando, porque eu tava muito feliz de estar minha filha lá, e ao mesmo tempo eu não entendia por que eu tava tão triste. Mas eu brinco que é um luto que a gente vive, né? Porque é uma despedida da mulher que você era… Pra entrar essa nova mulher que é mãe. É uma despedida, é a lagarta virando borboleta, né? E é dolorido. E principalmente nesse comecinho, nos primeiros meses, esse luto, essa despedida, porque assim, a gente não vai ser mais quem a gente era antes, mas também dá uma sensação de que a gente não vai conseguir fazer nada mais além disso. Mais nada. Então a gente fala, meu Deus, agora eu sou isso. Eu sou mãe e a minha vida é assim a partir de agora. E é um amor que a gente não controla, né? Não é uma coisa controlável. Eu falo que é tóxico, às vezes, que ama tanto. Mas é verdade. Nunca ninguém falou isso pra mim, que assim, não, é um amor que você não controla. É um amor que você sente e você não tem controle sobre ele. E ele vai aumentando. E você acha que não é possível aumentar mais, mas ele aumenta. Sim. E aí você fala, meu, se tivesse me explicado isso, né? Eu teria chegado um pouco mais pronta pra história. Mas é isso, realmente é um amor que a gente não… Sei lá, algumas amigas minhas mais velhas que não tiveram filho e tal, eu falo, gente, você não vai sentir falta porque você nem sabe o que é esse amor. Né? É um amor que você só sabe se realmente você é mãe. Exatamente. Antes de ter filho, a gente não tinha noção do que era isso. A gente falava, tá bom, tá. Mas não tem como… É um amor assim, que não tem como medir, não tem como explicar, não tem como. E a gente até falou dessa questão de que acho que é muito natural nesse período ali, pós-maternidade, da mulher se perder. De perder a identidade mesmo. Você sentiu em algum momento, você falou, meu Deus, eu preciso
fazer alguma coisa aqui pra me reencontrar. Super, super. Na verdade, eu acho que eu estou no final deste processo. Eu acho que a Angelina, quando ela fez uns 3 aninhos, que ela começou a ficar mais independente, né? Nas coisinhas dela, toma banho sozinha, escova o dentinho e tal, faz as coisinhas dela. Eu parei pra pensar e falei, nossa, e agora, né? Tipo, meio que, quem sou eu hoje? Né? Eu não sou mais aquela pessoa, nem conseguiria mais ser. E ao mesmo tempo, sei lá, não sei. E principalmente a gente, porque somos pessoas públicas, você fica meio que num limbo, né? Porque ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer? As pessoas que me conhecem estão esperando isso de mim. Mas eu não sou mais aquela pessoa. E aí, como é que fica, né? Sim. Então, acho que é um processo mesmo, mas eu acho que é tão natural do ser mesmo, né? Eu acho que todas as fases da vida e nessas grandes mudanças, né? Numa maternidade, num casamento, às vezes numa doença, numa perda de alguém muito próximo, que a gente gosta muito, a gente tem esses ajustes, né? Então, também, eu acho que a gente tem que se permitir mais, que eu acho que a grande graça da vida é realmente a gente conseguir se reinventar, né? Toda hora. E eu acho que a gente tem que se permitir mais fazer isso sem culpa. Sim. Sem esperar que o outro entenda o que eu tô… Sabe essa coisa de… Querer muito aprovação de todo outros, mundo. né? Tipo, o que os outros vão pensar, ou eles esperam isso ou aquilo de mim. Até o que você falou antes de você sentir que você agora quer mais cuidar da família, cuidar da casa, mas sente essa questão do, mas e o que os outros esperam de mim, né? É isso, exatamente. A sociedade, o que a sociedade espera de nós como… Você não passou por isso, gente? Sim, não, total. E até hoje, por exemplo, o meu conteúdo migrou muito pra maternidade. E aí fica uma pressão de, agora não vai falar de outra coisa? Mas a minha vida é essa agora. Eu vivo 24 horas ali pra minha filha, com ela, e cuidando dela, e estudando sobre maternidade. Eu vou falar, sabe, tipo… Claro, sempre tem um assunto ou outro. Eu ainda gosto de moda, eu gosto de… Mas o tempo agora é pra ela. Claro. Então, tem essa cobrança do tipo, mas você não vai mais fazer tal coisa? Agora não dá, tipo, agora não, eu não sou mais essa pessoa. Mas é isso mesmo, isso mesmo. A gente vai se transformando, né? E as pessoas ficam nessa cobrança, até amigos, assim. Eu sinto que muda muito o ciclo, o círculo de amigos, porque quem tem filho tá na mesma pegada. É Entende, lógico. até horários. Você vai marcar um negócio com as pessoas, horário, o lugar… Quando você vai marcar com uma galera que não tem filho, é outra. Você chega no lugar e fala, meu Deus, não tem um lugar pra deixar a criança. Não tem nem cadeirão, não tem trocador no banheiro, sabe? Assim, você fala, não dá. Então, muda muito, assim. E faz parte. Eu acho que é um verdade. processo O ciclo natural. social muda também, né? Eu comecei a conviver muito mais com pessoas da família que já têm filho, que estão na mesma fase de idade. Porque, assim, eu gosto de sair com as minhas amigas, mas aí eu saio sem os filhos. Porque é outro rolê. Mas é exatamente isso, que é o caso ontem. Ontem eu saí pra jantar com amigos. Ponto. Aí vira a Carol, legal, vai lá, vamos conversar, vamos rir, vamos falar sobre 1000 assuntos. Sim. Óbvio que sempre cai um pouquinho em maternidade, né? Não tem como. Não tem como fugir. Mas é verdade, mas é até um esforço que eu faço Sim. de, às vezes, não falar sobre, né? Que é isso que eu falo. De um ano Sair pra um pouco cá, do foco, né? eu vim nesse processo de não, eu também existo e estou aqui, é isso aí, legal, né? Sim. Mas e pra se reconhecer profissionalmente? Porque aí tem também isso, tipo… E aí, trabalho? Você falou que você quis muito rápido voltar pro trabalho. Olha, hoje eu vendo, né? Quando a gente tá no processo, a gente não consegue muito enxergar o que tá acontecendo. Hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que realmente… Eu fui mudando. É igual isso que você falou. A gente acaba falando sobre outros assuntos, né? Minha vida foi… Você foi pra maternidade, a minha foi muito pra cozinha do dia a dia. Né? Porque minha vida sempre foi a gastronomia, uma paixão na minha vida. Sempre gostei. Dominar a sua rotina de casa é incrível. É um trabalho full time, né? Você trabalha 24 horas por dia. Sim. Dentro de uma casa. Então, eu amo isso e eu acho que eu tô conseguindo, e eu acho que a gente tá nessa transição mesmo, de mostrar para as pessoas que realmente, não, a Carol é hoje uma pessoa que trabalha falando muito sobre o que ela vive.
né? Que é nesse lugar de a cozinha do dia a dia, o facilitar, a praticidade. Vamos fazer com que as coisas se tornem mais fáceis pra gente ter um pouco mais de tempo pra gente, Sim. né? Então, acho que eu tô chegando nesse lugar e a gente tá começando a mostrar isso pra minha audiência. E eu acho que tá sendo muito bem aceito. Ontem mesmo eu tava… o casamento da minha sobrinha, daqui a pouco, eu tô fazendo o bolo do casamento dela e tal. E… eu tava com a minha filha, sozinha em casa, cansada. Eu fui ver, era meio-dia, eu tinha que preparar o almoço, porque eu fiz um trabalho de manhã. Eu tinha que preparar o almoço, aí eu me dei conta de que eu não tinha tomado nem café, meio-dia. Não tinha nem tomado um gole de café. Falei, meu Deus, tô com fome. E na correria, e eu fazendo bolo. Aí uma hora eu falei, gente, eu peguei meu celular e falei, um desabafo, né? Eu estou quase enlouquecendo, porque é muita coisa. E são coisas muito diferentes. E com a criança, a gente não consegue focar em uma coisa, né? Sim. Você tá fazendo aqui, a gente tá fazendo podcast. Se os nossos filhos estivessem aqui… ia ter que fazer umas pausas, e ali… E aí, você para a sua linha de raciocínio. Você dá a atenção que você tem que dar. E depois, você tem que voltar pra linha de raciocínio que você tava. Então, assim, teve um estudo que eu li outro dia que falava que a mãe de criança pequena é o equivalente ao estresse de quem trabalha em cargos importantes fazendo dupla jornada. É porque as pessoas pensam, ela só fica em casa com os filhos. Cara, demanda muito. Porque não é só atender, tipo, as necessidades da criança, como cuidar da casa, como você tá, tipo assim, já pensando nos próximos passos e organizando tudo, demanda muito. Exatamente. E é isso, você não tem essa concentração. Tem começo, meio, vou lá sentar e escrever. Não, aí vem a criança. Oi, aí, tá bom, filhinha. Aí você volta aqui e escreve. Aí é outra intervenção. Aí é outra… E isso vai… a cabeça, isso, estresse mesmo, é uma loucura, gente. A gente tem que ficar voltando ao foco e saindo dele. E eu não sei se você tem isso assim também. Porque às vezes parece que… hoje eu fiquei o dia inteiro com a minha filha. Então, às vezes, não consegui fazer muito a minha demanda de trabalho. Aí eu fico assim, nossa, eu não fiz nada hoje. Cara, eu fiz muita coisa. Exatamente. Eu dei conta de uma criança, tipo, eu fiz muita coisa. Mas aí a sensação é essa, tipo… parece que quando você não preenche os checklists sem ser da vida, do dia a dia… parece que você não fez nada. Só que, na verdade, você tá fazendo muito mais do que aquele seu checklist. Por isso que eu falo, a gente às vezes se culpa por, às vezes, não… que é a tal da prioridade. Eu não deixei de trabalhar. Eu amo o meu trabalho, quero cada vez trabalhar mais, gosto de criar e tal. Mas são as prioridades. Se eu tiver que escolher entre criar uma receita nova ou atender a minha filha, eu vou escolher atender a minha filha. Né? Sim. Então, são essas prioridades. E aí eu vou falar, putz, eu tinha que ter feito isso e não fiz. Né? E agora? E aí a gente se sente culpada de não fazer, de tipo, putz, como que eu deixei de lado a minha vida profissional, né? Sim. Então, enfim, essa coisa uma cobrança constante, uma culpa constante, por aí vai. E seus planos e projetos de carreira? Como que… bom, planos tem vários, né? Agora, vamos dar um passinho por vez. Agora a gente tá… eu tô com os meus cursos, que são super legais. Eu tenho 2 cursos. Que é o Cozinha Inteligente, que é esse mais de planejamento, que é muito esse bate-papo com muita dica e tal. E tem o curso Bolo Perfeito, que é um curso super legal, onde eu ensino 4 receitas básicas. É bem prático para o dia a dia. Eu ensino 4 receitas super fáceis, que substituindo ou acrescentando um ingrediente ou outro, você consegue criar outras receitas. Então, eu quero fazer bolo, então tá bom, eu tenho uma receita de bolo, não preciso ter 10 receitas na cabeça. Eu tenho uma e eu sei que eu posso substituir o leite pelo limão, eu posso substituir a farinha pelo fubá, eu posso… E assim eu vou criando outros bolos, que podem virar, enfim, cupcake, qualquer coisa, tá? Tenho agora teve um momento que eu vi que as pessoas estavam precisando muito se organizar na cozinha, mas… ainda sem o tempo de querer fazer esse planejamento, sabe? Sem ter o conhecimento de fazer esse planejamento. E aí a gente criou os cardápios semanais, que são super legais. Que eles já vêm com o cardápio da semana, de segunda a domingo, com almoço e jantar, aonde eu tenho todas as receitas, né? Embaixo de cada dia tem as receitas. E a gente reaproveita o almoço para fazer o jantar. Então já é um pulo do gato. Sim. E depois tem a lista de compras já feita. Então, você vai no mercado, compra aquilo que você vai conseguir fazer refeição para 4 pessoas durante uma semana inteira. Que é outra coisa que também a gente perde um tempo danado indo no mercado diversas vezes, porque esqueceu isso ou porque esqueceu aquilo. Tenho meus 2 livros, que são muito legais. Um é Todo Mundo na Cozinha e o outro é Deu Bolo. Um é super focado em confeitaria,
uma confeitaria. É tudo assim, é tudo acessível para as pessoas poderem entrar nesse mundo, tá? E o Todo Mundo na Cozinha é um livro que tem receitas para criança fazer sozinha, que entra naquele papo que a gente estava conversando. Para criança fazer sozinha, que não vai forno, não vai fogão, não vai nada. Para criança fazer com o auxílio do adulto e para o adulto fazer com o auxílio da criança. Né? Que são coisas completamente diferentes. Sim. Que são livros que eu amo também. E é isso, gente. E projetos tem um monte que a gente ainda não pode falar, mas se Deus quiser vão sair. Logo a gente vai estar anunciando. Sim. E só para finalizar, uma última pergunta. Você falou que você passou por vários processos. Então foi o processo de, tá, então não vou mais ter filho, e é isso. Depois talvez, e agora eu quero muito. E agora, você pensa em encerrei por aqui, pretendo ter mais, adotar? Então, eu acho que acaba entrando tudo num pacotinho, né? Por quê? Eu amei estar grávida e tal, mas eu não tenho vontade de engravidar de novo. Não sei se quero ter mais um filho. E ao mesmo tempo, sempre tive da minha vida que um dia eu vou criar alguma criança. Tá? Isso desde pequena. Eu achava que alguém ia me dar uma criança pra eu criar. Desde pequena eu tenho… sabe essas coisas? E eu converso muito com meu marido. Quando a gente perdeu a primeira gestação, eu fiquei com medo de não poder engravidar. E o meu marido, eu sempre tive vontade de adotar, né? E o meu marido virou pra mim e eu falei pra ele uma hora, eu falei, amor, mas e aí? Se eu não conseguir engravidar, né? Como é que a gente faz? Eu ainda falei, você vai querer ficar comigo ainda, né? Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, a gente adota. Imagina, se não der certo, a gente adota. E aquilo me deixou tão tranquila. Que eu falei, nossa, é verdade, né? Eu sempre pensei em adotar. Lembra da minha conversinha? Se eu não puder ter, eu adoto, antes dele. Quando ele falou isso, eu falei, é verdade. Eu posso adotar se eu não tiver. Então, assim, a gente não tenta engravidar. Mas, sei lá, num 41, eu vou fazer 42 esse ano. Eu fico receosa de engravidar agora, entendeu? E ao mesmo tempo é aquilo, ou eu engravido agora ou eu não engravido mais. Enfim, é uma questão pra mim ainda, tá? Não tenho ela bem resolvida. Não está definido, está assim, a decidir. A decidir, entendeu? Às vezes o destino se encarrega de decidir por você, exatamente. Alguém te entrega. Não, mas está em aberto. Não, porque às vezes tem gente que fala, não, já decidi, é isso, acabou, não quero mais, ou que eu fico muito tempo lá, tem muita criança e eu vivo com criança. Então eles vão, como eu não tenho mais filhos, né? A Angelina convive muito com outras crianças da mesma idade. E eu saio com as crianças, vou pra praia e vou passear e ficam em casa e faço pipoca. Enfim, eu amo estar com criança e eu tenho essa… Eu acho que até eu treinei muito com os meus sobrinhos todos, né? Sempre tive muito presente na vida deles. Então, eu tenho essa destreza, sabe? De estar com 3, 4 crianças e tá dar bem. conta do rolê. E não ser estressante, e ser gostoso, e conseguir, né, remediar situações e tal. Então, sei lá, às vezes não sei, gente. Deixa o destino decidir. Entendeu? Ai, mas é isso. Queria agradecer pela sua participação. Ai, obrigada. O pessoal te encontra como Carol Fiorentino Carol mesmo, Fiorentino, né? YouTube, tá na Instagram, tela. tudo. Tá aí na descrição também pra quem tá nos escutando. Vocês encontram tudo por lá. Livros, tudo dá pra encontrar lá na sua bio, tem tudo. Tudinho. Bom, então eu queria agradecer pela sua participação, por compartilhar com a gente a sua história. E, né, é o que eu sempre falo, vida de mãe é assim, cada um tem uma experiência diferente, um parto diferente, é sempre diferente. Até a mesma pessoa tem uma gravidez diferente da lógico. outra. Então, é muito gostoso de compartilhar, até porque sempre vai ter alguém que vai assistir o podcast e falar, nossa, me identifico porque eu vivi isso, ou eu passei por aquilo. Sempre vai ter alguém que se identifica, porque, né, são sempre histórias muito diferentes. Então, eu queria agradecer. Amei, Fabi. Parabéns pelo seu trabalho incrível, por atender essas mães todas, e eu também, nesse ambiente tão necessário. Obrigada mesmo. E obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Obrigada. Gente, é isso. Todas as redes estão aí para vocês na descrição, para vocês seguirem. Canal do YouTube Fabi Santina, tem o canal de cortes, as redes do podcast, que é Vida de Mãe Podcast, e o meu Instagram, Fabi Santina. Lá tem a comunidade Vida de Mãe, a comunidade Vida de Mãe também. Um beijo, até os próximos.